Oi pessoal, sou o professor Eduardo e eu estou aqui hoje para uma aula, né, de revisão para os alunos do sétimo ano, certo? Então vamos lá. Primeiramente, o aluno precisa saber quais são esses conteúdos que vão estar contidos na prova de língua portuguesa de vocês. Então vocês devem ter noção de quê? De que vai estar contido. Se não tiverem com lápis, peguem um caderno e anotem todos os detalhes que eu vou falar nesse vídeo especificamente para vocês, certo? Então vamos lá. Primeiramente, vamos ter o texto literário e o texto não literário, ok? Depois, nós vamos lidar com qual assunto? Com os recursos estilísticos, que é a metáfora, a metonímia, a personificação, que ela também recebe uma outra nomeação, que é prosopopeia, ok? O que mais nós vamos ver? A literação, a assonância, as características do poema, se ele necessita ter rima ou não necessita ter rima. Isso são detalhes que nós vamos ver no decorrer, não é? No decorrer desse vídeo, certo? Então vamos lá. Primeiramente, vamos ter noção de que gênero literário, né, ou texto literário, ele pode ser literário e não literário. Mas qual é essa diferença entre eles? Primeiramente, temos que ver que literário vai estar o quê? Mais direcionado àquele texto mais ficcional, certo? Como, por exemplo, os textos dramáticos, como os teatrais, eles vão estar inclusos onde? No texto literário. Os poemas vão estar inclusos onde? No texto literário. Por quê? Porque é mais ficcional, é algo que é mais subjetivo, né? Ele não é nada objetivo. Já o texto não literário, por sua vez, nós vamos ver o quê? Que são aqueles textos que são mais objetivos, como por exemplo, a notícia, não é? O texto de divulgação científica. São textos o quê? Não literários, porque eles são mais objetivos, são mais diretos. Ou seja, eles são realmente reais, não são textos ficcionais. Os ficcionais estão mais direcionados aos não, né, aos literários, e os reais estão mais direcionados aqui aos textos não literários, certo? Tem que saber separar texto literário, aquele mais ficcional, aquele mais subjetivo, não é? O texto não literário, aquele texto mais objetivo, que lida com a objetividade, aquele texto mais real, está mais no âmbito da nossa realidade. Isso é o que? O texto não literário, certo? Já no caso dos recursos estilísticos, metáfora. Primeiramente, vocês têm que ter cuidado em metáfora no seguinte aspecto. Metáfora, ela se trata de uma comparação, porém ela não pode ser classificada como uma comparação. Por qual motivo? Porque na metáfora nós vamos ter a comparação, mas não há a presença do termo comparativo como. Já na comparação nós vamos sim ter o que? O termo comparativo. Deixando mais claro, se eu falo assim, essa rua está um deserto, eu estou lidando com o que aí? Com uma metáfora, não é verdade? Por qual motivo? Que eu estou comparando a rua ao deserto. Entretanto, eu não estou utilizando o termo comparativo como. Porque se eu utilizasse o termo comparativo como, eu já estaria lidando com outro recurso, que é o que? A comparação. Então tem que ter esse cuidado, toda essa atenção para a metáfora. Metáfora, ela não usa termo comparativo, mas ela compara, certo? A metonímia é quando nós utilizamos o que? O todo, né, ou uma parte. Como por exemplo, se eu falo assim, costumava ler Shakespeare. Então, quando eu falo costumava ler Shakespeare, o que isso quer dizer? Que eu tinha aquele costume de ler as obras publicadas, realizadas, construídas pelo autor William Shakespeare. Não é que eu esteja lendo o autor, eu estou lendo as obras que foram escritas por ele, certo? Isso é o que? É metonímia, certo? Se eu falar de prosopopeia ou personificação, eu vou estar atribuindo uma qualidade, um sentimento humano ao ser irracional ou ao ser inanimado, certo? Quando eu digo o jardim olhava as crianças brincarem, eu estou fazendo o quê?
Eu estou atribuindo ao jardim uma característica humana, que é olhava, não é verdade? Observava, né? No caso, quando eu digo que o jardim olhava, o jardim é como se ele estivesse observando as crianças naquele ambiente, naquele local. Eu estou fazendo o quê? Atribuindo uma característica nossa a um ser inanimado, não é verdade? Então, isso nós iremos estar diante de uma prosopopeia ou personificação. Qualquer uma dessas nomeações está correta. Então, vamos seguir. Quando nós falamos de aliteração, é quando nós normalmente iremos ler em poemas, e esses recursos vão estar mais o quê? Eles vão estar mais presentes na linguagem do dia a dia, do nosso cotidiano, ou em textos literários. No caso da aliteração, é quando existe o quê? A repetição de consoantes de forma proposital do autor. Quando vocês observarem uma frase lá, um verso, em que tenha a repetição constante de que? De consoante, nós iremos estar vendo uma aliteração. Se ocorrer repetição de vogal, nós iremos estar vendo uma assonância. Fixem esses conteúdos. Assonância é o que? A repetição de vogal. A aliteração é a repetição de consoante, certo? Já os poemas, do que ele vai se diferenciar do texto em prosa? Que no caso do poema, nós vamos ver o que? Mais aquela estrutura diferenciada, sim, porque vai conter estrofe e vai conter verso, certo? Então, isso daí é o que? Já uma das características. Vai ser um texto mais subjetivo, certo? Vai ter que ter o que? Normalmente, não obrigatoriamente, vai ter que ter a rima. Mas não é obrigatório conter rima nos poemas. Pode conter, não é obrigatório. Isso vai depender do autor, vai depender da intenção que ele tenha naquela obra que ele está construindo naquele momento. Então, nós trabalhamos nesse vídeo o que? Texto literário, texto não literário, recursos estilísticos, metáfora, metonímia, prosopopeia, aliteração e assonância, ok? Trabalhamos também com o quê? Com a estrutura do poema em si, que não é nada complicado, até porque você já viram uma unidade inteira a respeito disso, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo. É somente uma pequena revisão para ajudar vocês a compreender com uma certa totalidade os conteúdos que vão estar contidos na prova de língua portuguesa, certo? Então, estudem, captem todos esses conteúdos, tentem uma forma de você estudar e conseguir captar isso de forma que mais fácil, de forma que mais rápida, não é? Para que vocês obtenham o que? Êxito na avaliação. Então, fiquem bem, estudem e boa prova.